Olá, senhores, professor Marlon, professor de biologia, espero que todos estejam bem. Então, senhores, vamos aqui a mais uma questãozinha, tá? Mais uma questãozinha comentada. E essa questão, ela é do Colégio Naval, tá? Do ano de 2018. Conforme você pode ver a questão, ela apresenta um enunciado bem curtinho, né? E ela quer que você saiba, né? O que é fotossíntese, o que é respiração e principalmente, né, saiba diferenciar a fotossíntese da respiração. Esse aí é o objetivo básico aí dessa questão. Então nós vamos fazer o tradicional, né? Vamos pegar aqui um pouco de conteúdo, né? Vamos dar uma lembrada de fotossíntese, uma lembrada de respiração e batendo aqui em cada uma das alternativas para a gente conseguir saber a questão, qual é a alternativa correta, né? E também por que a alternativa errada ela está errada. Né? Não é simplesmente só fazer a questão respondendo a afirmativa correta, não. Tá? Então vamos lá. Vamos começar aqui. Ele fala então de fotossíntese. O que você tem que lembrar de fotossíntese? Vamos lá. Fotossíntese é um processo é, anabólico, tá? O que seria um processo anabólico? É um processo que você tem a síntese, você tem a construção. Então, fotossíntese é um processo anabólico em que você vai fazer a síntese, a construção de moléculas orgânicas, tá? Quem vai fazer esse processo aqui, anabólico, fotossíntese, são os seres autotróficos. Classicamente, você vai falar de algas e plantas nesse processo, tudo bem? Ah, professor, algumas bactérias também realizam fotossíntese, perfeito, tá? Mas o padrão é você falar de alga e planta como seres autotróficos, como seres fotossintetizantes, tá? E fazendo então fotossíntese, existe a necessidade da organela chamada de cloroplasto. Dentro do cloroplasto, você vai encontrar a clorofila, que é o principal, né, o mais mencionado, melhor dizendo, pigmento fotossintético. Existem outros pigmentos, Marlon? Existem outros pigmentos fotossintéticos, mas a clorofila sempre vai ser a mais lembrada, a mais mencionada. Então, o que seria a clorofila? Clorofila é o pigmento, como já mencionamos, responsável por absorver a energia luminosa. E, de novo, ela vai estar dentro do cloroplasto. Não esqueça disso, tudo bem? Então, aqui, ó, comentáriozinho básico. Então, o que nós vamos fazer agora? Vamos fazer aqui, ó, a estrutura do cloroplasto para dar uma lembrada. Então, o cloroplasto ele vai apresentar umas bolsinhas aqui, ó, legal, umas bolsinhas, tá? Aqui, ó, estou fazendo bonitinho. Você vai ter aqui uma membrana externa, tá? E essas bolsinhas aqui estariam até interligadas. Beleza. Então, você teria que também lembrar que essas bolsinhas aqui que eu desenhei é o que você chama de tilacoide. Tilacoide. É aqui que você vai encontrar a clorofila. Beleza? É no tilacoide. E esse espaço aqui, ó, interno, você vai chamar de estroma. Estroma. É aqui que você encontra DNA. Opa, DNA, isso mesmo. Material genético. Existe DNA dentro do núcleo da célula, que é o padrão, e também existe DNA dentro do cloroplasto, tá? Então, existe o DNA que está no cloroplasto também. Então, o cloroplasto tem seu próprio DNA no estroma, como também o que apresenta ribossomo. Olha que legal. Então, se ele tem DNA, ele apresenta o quê? Por exemplo, capacidade de autoduplicação. O cloroplasto ele pode se duplicar independente da célula vegetal como um todo. Olha que interessante, tá? Então, o cloroplasto está se duplicando e a célula vegetal não. Tem uma certa autonomia, uma certa independência. E o seu próprio ribossomo, ou seja, se o cloroplasto tem seu próprio ribossomo, ele vai fazer a produção, a síntese de suas próprias proteínas.
tá? Então, o ribossomo do cloroplasto vai produzir proteína para o próprio cloroplasto. Perfeito aí, tudo bem? O que mais aqui que é bacana a gente dar uma lembrada sobre o cloroplasto? A equação química da fotossíntese, né? Que vai ter o cloroplasto sendo o ator principal do processo. Qual é a equação, Marlon? Você vai ter CO2 mais H2O. Não estou fazendo balanceado, tá? Não esqueça da necessidade da energia luminosa e a produção de C6, H12O6 e liberação do oxigênio, tá legal? Então você vai ter a produção, a liberação do oxigênio, tá vendo? Isso aqui é a equação da fotossíntese, de novo, não balanceada. Então o que vai acontecer? A planta vai absorver o gás carbônico, né? Assim como a alga. Esse gás carbônico absorvido pela planta, ele obrigatoriamente vai ser absorvido pela folha, já que na folha você vai ter umas aberturas, né? Umas estruturas que são chamadas de estômatos. Então, pela folha, tá? Estrutura chamada de estômato, você vai ter a entrada do gás carbônico. Beleza. Mudando aqui de cor, ó, água, de novo falando de planta, a água vai ser absorvida pela raiz da planta. Então, a água absorvida pela raiz. A luz, beleza? Vai incidir sobre a folha, tá? Sobre a folha. Aí a clorofila vai absorver a energia luminosa. Consequentemente, do gás carbônico, muito cuidado com isso, tá? Do gás carbônico, você vai ter a produção da molécula orgânica chamada de glicose, tá vendo? Processo anabólico, síntese de glicose, que é a molécula orgânica. Então, o gás carbônico absorvido pela folha da planta, né, vai ser então utilizado para produzir a molécula de glicose, que é a molécula orgânica. Aí essa glicose, ela pode ser utilizada depois para quê? Para ser armazenada na forma de amido, reserva energética do vegetal, amido, não, polissacarídeo, assim como um outro polissacarídeo estrutural, que vai ser o quê? A molécula de celulose, que de novo é um outro polissacarídeo. Então você também vai ter o quê? A celulose, que você vai encontrar na parede celular dos vegetais. Beleza aí? E com relação à água, a água que é absorvida pela raiz então da planta, ela vai ser usada aqui para formar o oxigênio. Aí esse oxigênio vai ser liberado, ele, por exemplo, vai para onde? Vai para a atmosfera. Beleza aí? Tranquilo? Então isso aí, ó, é o padrão de fotossíntese que você tem que lembrar. Não esquecendo, o gás carbônico absorvido, seja pela alga, seja pela planta, que pela planta está dando ênfase ao local, ao órgão que vai ser a folha, né, que vai absorver esse gás carbônico. Ele vai ser usado para formar a molécula de glicose. Aí a molécula de glicose, ela pode ser transformada em amido, que é um polissacarídeo, né, um carboidrato de reserva energética, ou ainda em celulose, que também é um polissacarídeo. É um carboidrato estrutural encontrado o quê? Na parede celular dos vegetais, tá? E com relação à água, planta, no caso, absorvendo pela raiz, essa água aqui, ó, a partir dela que você tem o quê? A formação do oxigênio. Aí esse oxigênio vai para onde? Ele vai para a atmosfera. Tudo bem esse padrãozinho, galera? Espero que esteja tranquilo. A parte, então, de fotossíntese. Vamos agora aqui ao lado. Vamos falar aqui agora um pouquinho da respiração. Então, você tem aqui, ó, vamos lá, respiração, tá? Respiração é um processo catabólico, ou seja, em que você vai ter agora a quebra da molécula orgânica. A respiração, ela é realizada, cuidado, hein, pelos seres autotróficos e também pelos seres heterotróficos. Não esqueça, a planta, a alga respiram. Todo ser vivo respira e não dá mole. A respiração acontece quando? A respiração acontece, ó, vou até botar em caixa alta, ó, ao longo do dia.
Não caia no vício lá da escolinha que você aprendeu que a planta ela faz fotossíntese de dia e respira à noite. Não é isso. A planta faz fotossíntese, logicamente, dependendo da luz, parte da fotossíntese, vamos botar assim, ó, parte vai ser de dia. Agora, a respiração é igual nossa, é igual de humanos, acontece ao longo do dia. E a planta e a alga, além da fotossíntese, também realizam a respiração. Não dá mole, não esqueça disso. Não dá mole, não esqueça, tá? Aí vamos aqui, ó, dar continuidade então. A respiração, ela vai ser realizada por uma organela, que agora vai ser quem? Vai ser a mitocôndria. Mitocôndria. É a organela que vai fazer a respiração, a famosa respiração celular, que serve para quê? Geração de energia, geração do famoso ATP, tá legal? Esse é o papel aí, ó, da mitocôndria, que você vai ter ela participando então da respiração. Vamos fazer então o esquema da mitocôndria? Vamos lá. A mitocôndria, como é que ela vai ter o formatinho dela? Então ela vai ter duas membranas também, ó, uma membrana interna toda enrugadinha e uma membrana externa. Não esqueça que aqui dentro, ó, desse espaço, chamado de matriz mitocondrial, aqui na matriz mitocondrial, você vai ter o quê? Você vai ter a presença de DNA e, caramba, DNA de novo? DNA. Então, a mitocôndria também tem o quê? DNA. Então, se a mitocôndria tem DNA, é a mesma ideia de quem? Do cloroplasto. A mitocôndria, ela apresenta uma capacidade de, de autoduplicação, independente da célula hospedeira. Olha que interessante. Igualzinho ao cloroplasto, né? E além de DNA, você também vai encontrar o quê? A presença do ribossomo. Opa, isso mesmo. Se tem ribossomo, a mitocôndria vai fazer o quê? A chamada síntese de proteínas. Igualzinho à ideia do cloroplasto. Só que vai produzir o quê? Proteína para a própria mitocôndria. Show, tranquilão. Beleza? Isso aí, ó. Espero que esteja sendo possível lembrar o conteúdo. Agora vamos lá. Como é que é a equação da respiração celular? Você agora vai fazer, ó, consumo de glicose, C6H12O6, vai consumir o oxigênio, legal? Independente da luz, já que acontece ao longo do dia, é independente da luz, você vai gerar o quê? Gás carbônico, você vai gerar água e vai gerar o quê? A molécula de oxigênio. Tá vendo aqui, ó? A respiração aqui sendo mencionada na equação. De novo, não estou fazendo balanceada. Então, durante a respiração, desculpa, o que vai acontecer? Quebra da molécula de glicose. Lembra que a respiração consome o oxigênio, então é um processo aeróbio, e você vai ter o quê? A produção de oxigênio. Não, dei mole aqui, galera. Foi mal, não sei porque eu botei oxigênio, desculpa. Tá? Foi mal, não vou editar o vídeo não, vou manter aqui com o mesmo conteúdo, vou só corrigir aqui o que eu fiz errado. Vai produção de quê, Marlon? Dei mole aqui, ó. A molécula de ATP. Agora sim, beleza, tranquilo. Não vou editar o vídeo não, vai ficar assim mesmo, tá? Eu errei aqui, mas eu corrigi. Então, de novo, é um processo aeróbio em que você consome oxigênio. E durante a quebra da glicose, você produz o quê? Agora sim, você produz a energia, produz a molécula de ATP. Beleza aí, tranquilo? Então, a respiração, ela acontece em todas as células, por exemplo, da planta. Todas as células da planta obrigatoriamente vão respirar. No caso da fotossíntese, por exemplo, raiz não vai fazer fotossíntese. Ué, por que não? Porque a célula da raiz, a raiz em si, né, e suas células estão o quê? Enterradas. Elas não têm contato com a luz do sol. Por isso que não tem, por exemplo, o quê? Cloroplasto nas células da raiz da planta. Porque tem que ter luz, não tem? Como é que vai fazer fotossíntese se a raiz está o quê? Ela está enterrada. Tudo bem? Tranquilo? Então, acho que deu para dar uma lembrada aqui, um comparativo dos dois processos metabólicos. Então, para a gente partir para as alternativas,
última lembrança, não esqueça. Fotossíntese consome o gás carbônico, libera o oxigênio. Respiração consome o oxigênio e libera o gás carbônico. Não esqueça disso, tá? Então vamos lá, pessoal, fazer então aqui o comentário das alternativas. Letra A. Durante a fotossíntese, a planta utiliza energia luminosa, perfeito, para gerar energia a ser utilizada o quê? Na fabricação do seu próprio alimento. O que é produzir o próprio alimento? É produzir a glicose, que ainda pode ser estocada na forma o quê? De amido. Show! A resposta está aqui, ó. Resposta letra A. Mas lembre-se, qual é o objetivo da nossa revisãozinha aqui? É revisar. É a gente comentar todas as alternativas. Então vamos ver por que as letras B, C, D e E, elas estão o quê? Elas estão erradas. Então vem comigo, ó. Mudei de cor. Peguei aqui o azulzinho, ó. Vamos lá. A respiração e a fotossíntese ocorrem somente durante o dia. Não, 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 não. Não dá mole. A respiração, ela acontece ao longo do dia. Fotossíntese, classicamente luz, padrão, né? De dia. Mas a respiração ao longo do dia. Letra B, ó, tá errada. Olha a letra C. Ao final do processo de fotossíntese, a glicose é convertida em ácido lático por meio da fermentação. Não, 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 não. Nada a ver, nada a ver. Tá? Ao final da fotossíntese, a glicose, que é produzida, ela pode ser convertida em quê? Em amido e ou celulose. Não esqueça, eu vou até fazer uma ressalva aqui embaixo, não esqueça, esse processo que ele menciona aí, ó, chamado de fermentação, também é um processo catabólico, assim como a respiração. É um processo que envolve quebra de moléculas orgânicas, tudo bem? Mas a fermentação, por exemplo, ó, você vai ter o consumo da glicose, C6H12O6, aí você vai fazer o quê? Produção, por exemplo, de ácido lático, como ele mencionou, mais o ATP. Ou ainda posso ter C6H12O6, que vai produzir o quê? CO2 mais álcool mais ATP. CO2 mais álcool mais ATP, tá vendo? Processo catabólico. Porque em ambos os casos, você vai quebrar a molécula de glicose, tá? Para gerar ATP, quebra a molécula de glicose para gerar ATP. Só que essa primeira fermentação é a que produz o ácido lático. Então, essa fermentação é chamada de fermentação lática. Ela acontece, por exemplo, ó, nos nossos músculos. Mas repara, eu vou produzir o ATP durante a fermentação lática sem a presença do oxigênio. Então, aqui vai ser um processo que anaeróbio. Tá vendo aqui, ó? Processo anaeróbio. A de baixo, eu produzo o quê? Eu produzo álcool. Então, essa aqui vai ser a fermentação alcoólica, que acontece, por exemplo, com alguns fungos, como, por exemplo, a levedura, que vai ser utilizada, muitas vezes, para quê? Para a produção de bolo e bebidas alcoólicas, tá vendo? É a fermentação alcoólica, catabólico, só que é anaeróbio. Não tem nada a ver com a letra C. Pessoal, tranquilo aí, ó? Tá vendo que tá ficando com muito conteúdo, mas eu espero que seja possível o quê? A lembrança legal de vocês, tá? Letra D. Ele fala que a mitocôndria é o organelo responsável pela conversão de energia luminosa. Não, 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 não. Quem vai fazer esse papel aqui não é a mitocôndria, né? É o cloroplasto. É ele que vai fazer a conversão, tá? E, finalmente, a respiração está ligada à captação do gás carbônico. Não, eu fiz aqui do lado, ó. Respiração é a captação de quê? Não é do gás carbônico, é do oxigênio, que vai ser o quê? Por todas as células do vegetal. Por isso que aqui está obrigatoriamente o quê? Errado. Pessoal, então tá aí, ó, resposta confirmada, letra A, porque B, C, D e E realmente não é possível você tê-la em alguma possibilidade, né, dela estar certa. Pessoal, mais uma questãozinha feita. Grande abraço a todos. Espero que o vídeo, mesmo tendo ficado um pouquinho longo, seja útil aí para você dar uma boa
relembrada aí no conteúdo, tá legal, pessoal? Então, mais uma vez, grande abraço, fiquem com Deus, tá legal? Tudo de bom para vocês e até o nosso próximo videozinho aí. Valeu, galera, aquele abraço, tamo junto, hein?